Olá, irmãos. Que bom estar de novo com vocês. Podemos continuar os nossos estudos, a nossa pregação, a mensagem de Deus na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Hoje vamos trabalhar os versos 5 e 6. Tem a sua Bíblia, pode abri-la. Eu vou ler esses dois versos agora. Porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. E vocês sabem muito bem qual foi o nosso modo de agir entre vocês, para o nosso ou para o bem de vocês. E vocês se tornaram nossos imitadores do Senhor, recebendo a palavra com a alegria que vem do Espírito Santo, apesar dos muitos sofrimentos. Então, essa é a palavra para nós, em continuação ao que nós estamos estudando na carta de Paulo aos Tessalonicenses. Agora, a ênfase realmente é para aquilo que vimos na última pregação, falando sobre a eleição. Uma doutrina difícil, mas bíblica. Uma doutrina feita para que a igreja, para que os crentes tenham um conforto, um consolo sobre quem é o seu Deus. E agora, então, vemos nesses dois versículos que a prova dessa eleição, no caso aí dos Tessalonicenses, encontra-se no testemunho da fé em Cristo, que é fruto da obra do Espírito Santo. A igreja em Tessalônica estava dando testemunho. A igreja lá estava demonstrando a sua fé, o seu amor, a sua esperança, e dessa maneira, então, nós cremos, né, que ao Paulo, ao se referir sobre isso, ao falar sobre a eleição, é claro que ele já poderia antever esses versos seguintes, como ele fez nos versos anteriores ao versículo 4, a respeito, né, da fé, do amor e da esperança entre os tessalonicenses e deles para com outros povos. E nessa maneira, então, que nós vemos aqui agora Paulo novamente testemunhando sobre os Tessalonicenses. O interessante é que Paulo começa falando e explica o poder do evangelho na sua pregação, que ele vai falar a nossa pregação, o nosso evangelho, o modo como esse evangelho entrou dentro da cidade de Tessalônica. E ele vai então explicar esse poder do evangelho na sua pregação, que é de uma maneira certa testemunhada pela vida da equipe missionária. Lembrando que não foi só Paulo que esteve lá em Tessalônica. Então, esse grupo vai pensar, vai observar a vida de Paulo, a vida daquelas pessoas, e vamos lembrar que eles passaram ali talvez um mês lá em Tessalônica. Por 3 sábados, Paulo e a equipe foram até a sinagoga e pregaram entre judeus e prosélitos que estavam lá acerca de quem é o Senhor Jesus Cristo, falaram a respeito, né, de Jesus como o Messias prometido, como o profeta prometido, como a semente prometida lá de Gênesis 3,15 é o Senhor Jesus Cristo. Então, aquele libertador, salvador que eles esperavam, estava ali agora na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo vai pregar, vai usar os textos bíblicos para levar aquelas pessoas as informações. É claro que ao final daquele período eles vão ser expulsos daquela cidade, há uma rebelião por parte dos judeus que não se converteram contra Paulo e contra a equipe, contra Jason, que estava lá, né? Um dos líderes da sinagoga, que se converteu. E o que nós então estamos pensando, estamos vendo como isso está se demonstrando. E aí é interessante que Paulo vai falar sobre o nosso evangelho. E quando ele fala sobre o nosso evangelho, quer dizer que Paulo tem um evangelho diferente do que era do Senhor Jesus, ou do evangelho que Pedro pregava, ou que qualquer outro apóstolo pregava. Não. Ele se inclui no sentido de que ele recebeu revelações, ele soube das verdades do Senhor Jesus Cristo, talvez mais do que aquelas que estão registradas. E ele pôde, então, tomar ali as bases de como apresentar esse evangelho. Então, ele tomou um método de como levar esse evangelho, como pregar o Senhor Jesus Cristo, trazer textos do Antigo Testamento e colocá-los diante, né, da vida do Senhor Jesus Cristo, das palavras do Senhor Jesus Cristo, e levar em confronto as pessoas em seus pecados, no seu modo de viver, e testificar dessa maneira o nosso evangelho. Mas o interessante é que dentro desses dois versículos, essa relação existe. O nosso evangelho com o nosso modo de agir. Ou seja, Paulo está dizendo assim, olha, que nós pregamos, nós vivemos.
E essa coerência, ela é importante para todas as pessoas, para todos os líderes, para todos os crentes. Aquilo que nós falamos acerca do Senhor Jesus Cristo, a fé que nós pregamos, o amor que nós pregamos, a esperança que nós pregamos, a salvação em Cristo, o perdão dos pecados no Senhor Jesus Cristo, nós temos que testemunhar também com a nossa vida. A maneira como nós vivemos, ela não pode contradizer, as pessoas não podem ver. Ele fala uma coisa, mas ele vive outra coisa. Isso é incoerência. Dessa maneira, esse evangelho não vai ter efeito, esse evangelho não vai ter poder na vida das pessoas. Então, é por isso que Paulo vai explicar esse poder do evangelho. O evangelho que ele abraçou, o evangelho que o salvou, que salvou Silas, que salvou Lucas, que salvou Barnabé, que salvou outras pessoas que estavam ali envolvidas na pregação do evangelho. E é esse evangelho que eles apresentam aos Tessalonicenses. E é nesse evangelho que eles observam, entendem a mensagem, mas também veem na vida dessas pessoas a coerência. Eles estão vivendo aquilo que eles estão pregando. Isso vai ser mais lógico quando nós pensarmos aí sobre os sofrimentos que Paulo e a equipe passaram e que os Tessalonicenses também tiveram que enfrentar. Então, essa coerência se torna maior, uma ênfase maior, mais nítida no nosso evangelho, o nosso modo de agir. E dessa maneira, o que nós vemos nesses dois versículos? Primeiro, que ele fala sobre a pregação da palavra. E esse, na verdade, é o primeiro fato que nós vemos aí, a obra do Espírito Santo. Como nós entendemos isso? Primeiro, através da pregação da palavra. Não foi qualquer coisa que eles foram falar lá. Eles não foram falar historinhas, eles não foram falar coisas, né, contos daqui, contos dali. Eles foram fazer a pregação da palavra. E é isso que ele diz aqui para nós. Foi pela pregação da palavra. Chegou até os Tessalonicenses, chegou até vocês a pregação da palavra. E ela é aquilo que é importante para nós. Paulo vai falar isso lá em Romanos, que a salvação vem pela fé e a fé é pelo ouvir a palavra. Então, se queremos pessoas salvas, se queremos que as pessoas conheçam o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, nós queremos que as pessoas entendam a redenção, a libertação dos seus pecados, o perdão dos seus pecados, nós temos que abrir a palavra, saber textos da palavra e pregar essa palavra às pessoas. Mas Paulo vai adiante disso, no sentido de que ele mostra que a pregação ela é importante, nunca pode ser colocada de lado. Nunca podemos esquecer a pregação da palavra. Ela sempre vai ter que existir. Não existe outro meio das pessoas serem salvas a não ser pela pregação da palavra. É claro que isso pode ser falando, isso pode ser talvez através de um livro, através de um folheto, mas pode ser talvez até de algumas músicas que vão anunciando o evangelho, mas é a pregação da palavra. Com isso, também Paulo reforça que a pregação da palavra precisa, a pregação do evangelho tem que ser no poder. É o poder do evangelho. É ele que pode levar a salvação. Paulo falou isso lá em Romanos 1. É o evangelho que é o poder para transformar pessoas, tanto judeus quanto gentios. Eu prego a palavra. E eu entendo que esse evangelho que é pregado pelos textos da palavra, ele tem poder. Ele vai agir no coração das pessoas. Ele é realmente esse poder. Nós temos que crer nisso. Ao anunciarmos, ao falarmos, de quem é o Senhor Jesus Cristo, o que ele fez, o que aconteceu na cruz, o que aconteceu na ressurreição, o fato de Jesus ter vindo a esse mundo, porque ele veio a esse mundo, é o poder. É o poder do Evangelho. Não é meu poder. Não é a minha eloquência. Não é a maneira de eu falar. Não adianta eu querer inventar muitas coisas, como uma vez a gente vê em muitas igrejas por aí, série de métodos e coisas diferentes para atrair as pessoas, achando que isso vai levar as pessoas à salvação. Não vai. O que leva as pessoas à salvação é a pregação da palavra no poder do evangelho, que o evangelho tem para convencer as pessoas. E isso, nesse sentido, também é o poder do Espírito Santo. Porque se o Espírito não agir no coração do não crente, do incrédulo, não adianta. Ele pode até ficar convencido de que aquela é uma boa religião, de que é uma boa coisa, que Jesus fez uma boa coisa, que Jesus é um grande homem, que ele realmente sofreu,
mas ele não vai ser convertido. A conversão quem faz é o Espírito Santo. Quem convence o homem do pecado, de que ele é um pecador, de que ele está separado de Deus, do juízo que se ele não se converter, se não vier a graça de Deus para libertá-lo da condenação, ele vai para o inferno, ele vai ser condenado. Da justiça, ou seja, Jesus foi a cruz, Jesus tomou o meu lugar, Jesus tomou o seu lugar, pagou os nossos pecados diante de Deus que exigia esse pagamento. Esse é o poder do Espírito Santo. É ele quem vai agir, é ele quem vai convencer. Por isso que Jesus fala para Nicodemos, que se não nascer de novo, se não for pelo nascimento da água e do Espírito, como Ezequiel falou, como o Senhor Jesus falou, não vai haver salvação. Podemos, às vezes, encher estádios, podemos encher igrejas, encher auditórios, de pessoas que elas podem gostar do que se fala. Gostar dos cânticos, gostar das músicas, gostar das pessoas, gostar da comunhão, às vezes até da comida que se tem, mas se o Espírito Santo não agir, não vai haver salvação. Então, o que Paulo está dizendo lá para os Tessalonicenses, e vale para qualquer trabalho que nós estamos fazendo, para qualquer uma das nossas igrejas, tem que haver a pregação da palavra, tem que ser no poder do evangelho que está ali sendo anunciado, no poder do Espírito Santo que vai usar essa palavra, vai usar esse evangelho para levar as pessoas à compreensão de que elas estão separadas de Deus, que elas precisam de Deus para a salvação. E também Paulo vai destacar o fato de que é em plena convicção. Isso vem tanto da parte de Paulo, da equipe que prega, tem que ter essa convicção, eu creio nessa verdade. Se você não crê nisso, não vai adiantar. Também é isso que o Espírito Santo vai fazer no coração das pessoas, levá-los a entender, somos pecadores, estamos separados de Deus, existe somente um Deus, existe somente um mediador entre Deus e os homens, que é o Senhor Jesus Cristo. Eu tenho que crer nesse Jesus, eu tenho que ter fé nesse Jesus, porque é Ele quem pode perdoar os meus pecados. É Ele que foi à cruz, não existe outro. Então, essa convicção, ela precisa acontecer no coração das pessoas. Esse entendimento precisa ser dado às pessoas. E elas precisam entender essa verdade. Assim também nós, quando anunciamos, quando falamos, também temos que ter a clareza disso. Essa convicção tem que ser nossa. Eu sou salvo, porque eu sou pecador, porque eu creio no Senhor Jesus Cristo, porque Ele morreu por mim, porque Ele perdoou os meus pecados, porque Ele me tirou de um lamaçal de pecados, porque Ele me colocou agora como o seu filho. Agora eu entendo a eleição, aquilo que era impossível a mim, aquilo que se fosse deixado a minha vontade, nunca iria acontecer. Eu iria preferir o pecado, ia preferir o mundo do que preferir as coisas de Deus. Mas nesse momento que nós entendemos por que as pessoas se convertem. Porque Deus usa situações às vezes difíceis, embaraçosas, e usa as coisas múltiplas para levar as pessoas ao Evangelho. Às vezes é a dor, às vezes é um convite, às vezes é a desesperança, às vezes é simplesmente dizer, olha, eu sei que aqui tem uma igreja, então eu quero ouvir falar mais desse Deus que vocês acreditam. E aí, então, essa pessoa, por ser uma eleita, o Senhor vai trazendo essa pessoa para que a palavra seja pregada, para que o Evangelho, com seu poder, possa agir no coração dessas pessoas, para que o Espírito Santo traga essa pessoa em um novo nascimento, abra os seus olhos e lhe dê a fé e lhe dê a convicção de que ele realmente é um separado por Deus, um escolhido de Deus. E que agora ele pode, então, dizer: Eu sou filho de Deus. Então, dessa maneira, o que nós podemos entender, e o segundo fato, é o testemunho em meio às aflições. E Paulo vai falar disso. Fala que eles abraçaram o Evangelho, que eles assumiram com convicção seguir o Senhor Jesus Cristo, e estavam testemunhando, vamos lembrar lá do que ele fala, da fé, do amor e da esperança, que estava não só na cidade de Tessalônica fazendo realmente um grande estardalhaço, no sentido das pessoas, que grupo é esse? Quem são essas pessoas que seguem esse tal de Jesus? O que é isso? Por que essas pessoas sofrem por esse Deus desconhecido?
Por que essas pessoas agora têm amor? Por que essas pessoas agora podem sorrir em meio às dificuldades, em meio aos problemas? Quem é esse Jesus? Esse testemunho estava sendo dado às pessoas naquele local. E aí, então, Paulo diz que nesse testemunho podemos entender que eles se tornaram imitadores. Eles estavam seguindo os missionários, Paulo, Silas, Timóteo, Lucas, o exemplo dessas pessoas e também do Senhor Jesus Cristo. No sentido de abraçarem a fé, é, de pregar o Evangelho e de sofrerem pelo Evangelho. Então, esse testemunho eles estavam dando. E isso existia nos lábios dessas pessoas, existia na conversa dessas pessoas, aonde elas estavam andando, onde elas estavam convivendo com as pessoas, elas estavam realmente testemunhando da sua fé no Senhor Jesus Cristo. Da alegria que elas tinham, do consolo que elas tinham no Senhor Jesus Cristo. E isso, podemos dizer, parece difícil, mas é a alegria que o Espírito Santo produziu no coração dessas pessoas. Esse testemunho era dado. Lembrando que alguns, às vezes, podiam ser mandados embora de casa. Talvez uma esposa, por se converter ao Senhor Jesus Cristo, era mandada embora de casa. O marido não queria mais saber. Às vezes é o filho que se convertia, ou a filha, eles eram mandados fora de casa. Ou às vezes era um casal. E a família diz: não quero mais vocês, nem nos nossos negócios. Seja entre judeus, seja até entre gentios, porque não iam mais ao templo adorar os seus deuses. Essas pessoas estavam em sofrimento, estavam em dificuldades, mas como é que elas estavam reagindo? Com alegria. Elas não estavam lá tristes. Claro que o cristianismo não é uma religião de masoquista, não é que Deus diz que nós temos que ter prazer em sofrer. Não, na verdade, Deus nos convida para uma vida de felicidade. Jesus falou que veio nos dar uma vida em abundância, de alegria, de gozar a vida, de ter prazer nas boas coisas, nas coisas lícitas desse mundo. Mas que também diz que nós teremos tribulações, que nós teremos perseguições. O mundo odiou o Senhor Jesus, vai odiar nós também. Mas não é todo mundo que vai fazer isso. Vai acontecer. Aí devemos estar preparados para isso. E quando acontecer, devemos receber isso com alegria, suportar isso com alegria. Entender que é a graça de Deus, tanto de crermos quanto de padecermos pelo Senhor Jesus Cristo. Então, isso para nós é importante. E dessa maneira, então, podemos pensar em algumas coisas. Lembrar que a ênfase que Paulo está colocando aqui para nós, principalmente nessa questão da pregação, né, no poder do Evangelho, no poder do Espírito Santo, a ênfase é no conteúdo da pregação, naquilo que envolve, não na metodologia, não na pessoa, não em uma série de outras coisas externas. A ênfase é na pregação bíblica, debaixo do poder do Espírito Santo, entendendo que é o Espírito que vai fazer, é o Espírito que vai usar as minhas palavras na vida daquela outra pessoa, não sou eu que vou inventar. Não adianta eu querer, é bom saber, é bom ter uma lógica, é bom ter argumentos, mas dependendo do Espírito Santo, sabendo que é o Evangelho quem trabalha, e a palavra quem trabalha no coração das pessoas. Quem são os seus exemplos? O pessoal de Tessalônica tomou Paulo, tomou o Senhor Jesus Cristo. É claro, o Senhor Jesus é sempre exemplo em todas as coisas. Mas outras pessoas, vida de fé, vida de amor, de esperança. Quem são as pessoas que você reputa como crentes, idôneos, fiéis, que você pode dizer, essa é uma pessoa de fé. Esse irmão é uma pessoa que ama realmente os outros. Essa é uma pessoa que tem esperança mesmo nas dificuldades. Como você tem reagido aos seus sofrimentos? Problemas que você passa, dificuldades, falhas de outras pessoas, coisas que as pessoas às vezes fazem para você, críticas, como você está reagindo? A igreja lá aprendeu a reagir com alegria, aprendendo coisas, entendendo coisas, buscando em Deus qual é o ensino que Ele está trazendo para cada uma delas, mas com alegria. Aprender essas coisas pela palavra, na dependência do Espírito Santo. Então, como igreja, devemos animar uns aos outros. Devemos estabelecer esse compromisso de ajudar uns aos outros a testemunharem da sua fé no Senhor Jesus Cristo, mesmo em meio às dificuldades. Oremos.
Senhor Jesus, nós agradecemos e louvamos ao Senhor pela tua palavra. Ajuda cada um de nós a vivermos a tua graça em dependência do Senhor, sabendo que o Senhor vai abençoar a nossa palavra quando nós dependemos do Senhor, do teu Espírito, quando nós oramos para que o teu Espírito haja no coração das pessoas, saber que realmente é a tua palavra que é eficaz, não somos nós. Nós somos somente o instrumento, mas toda a glória é do Senhor, todo o poder é do Senhor, é do Evangelho, que é do Senhor, que é a palavra do Senhor, do Espírito do Senhor. Então, ajuda-nos a vivermos dessa maneira, a testemunharmos com alegria, mesmo diante de dificuldades, para que a glória seja do Senhor Jesus Cristo. Abençoa, Deus, os meus irmãos aí em Salinas, que o Senhor os guarde, que a igreja cresça, que a igreja trabalhe para o Senhor, que ela viva a sua fé, que ela viva o amor, que ela viva a esperança, para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Eu oro em Cristo Jesus. Amém. Deus os abençoe. Até a próxima.